Capítulo 4. O sorriso. Lá vêm as duas sirigaitas feiosas, disputando para me atender, suspirou Antônio ao entrar no banco. Mas daí, olhando para além delas, viu outra moça sentada numa mesa com os papéis nas mãos. E a bonitinha lá nem me olha, acrescentou ele. Foi então que Maria levantou os olhos, fitou-o e sorriu. Que sorriso maravilhoso! Antônio se encantou. Rapidamente procurou saber quem era a jovem e seu nome. Pegou um pedaço de papel e mandou um bilhete para a bela do sorriso radiante. Sua mensagem dizia: Maria, teu nome principia na palma da minha mão. Ao abrir o papelzinho dobrado e ler seu conteúdo, Maria enrubesceu. Era uma doce surpresa. Tirando os olhos do bilhete, mirou o remetente da nota, mas não sabendo o que fazer, baixou a cabeça e retornou ao trabalho, tímida. Ao entardecer daquele mesmo dia, Antônio ficou fora do banco esperando por ela. Como havia imaginado uma garota tão bonita, já tinha pretendente. Maria saiu ao lado de um colega e Antônio o seguiu. Os dois pararam no ponto do ônibus e lá ficaram até o veículo chegar, quando então o moço se despediu e Maria subiu no ônibus. Como Antônio descobriu nas tardes seguintes, esta era a rotina diária dos dois. Sua chance de encontrar Maria consistia então em tomar aquele ônibus. Portanto, numa tarde, assim que o outro foi embora, ele pulou para dentro do veículo e procurou por Maria. Maria já havia notado os olhos interessados de Antônio, mas era reticente. Ela havia recebido uma educação severa em casa e não permitiria que um estranho chegasse perto dela. Respeitando sua vontade, Antônio sorriu-lhe e não fez nada. Mas permaneceu por perto, por muitas tardes, na volta dela para casa. De vez em quando, Maria o via nas esquinas de seu bairro e uma vez até perto de sua casa. Apreensiva, ela comentou com Leonardo, seu irmão, o que estava acontecendo e um dia a situação chegou aos pais dela. Totó não reagiu bem. Que tipo de homem é esse? Paquerando minha filha em horário de trabalho? Um homem haveria de estar ocupado trabalhando numa hora dessas, não correndo atrás de moças. O comportamento de Antônio não fazia sentido na cabeça dele e deu-lhe mais uma razão para ficar com o pé atrás. Além disso, Antônio era brasileiro. Totó acreditava que brasileiros não eram sérios, nem trabalhadores como os italianos, portanto, não serviam. Leonardo decidiu tomar uma atitude. Encontrando Antônio no ponto do ônibus, próximo de casa, se aproximou e enfrentou. Oh, você é o cara que está atrás da minha irmã, não é? Leonardo, com 19 anos, encheu o peito e quis se mostrar seguro de si. Sim, por quê? Respondeu Antônio cautelosamente. Olha só, ela acabou de romper com um namorado e nenhuma garota decente iria ter outro tão cedo. O que as pessoas vão pensar dela? Leonardo escrutinou Antônio. Você precisa esperar, entende? Por que não dá uma sumida e volta daqui a um mês? Maria não tinha namorado nenhum. Se tratava simplesmente do tal colega que a acompanhava até o ponto do ônibus. Antônio reconheceu de imediato os típicos modos dos imigrantes italianos e adotou o estilo suave brasileiro. Está bem, ele respondeu sorrindo. Vou pensar nisso, não tem problema. Mas não tinha nenhuma intenção de esperar. E a presença de Antônio continuou constante. Maria acabou por se acostumar com ele, e não demorou muito para que o contato acontecesse. Num final de tarde, no ônibus, o assento ao lado de Maria se liberou e Antônio prontamente se sentou. Sorriu-lhe e puxou o assunto. Dizem que se ganha uma mulher pelos ouvidos, e ele a ganhou. Maria se abriu. Antônio lhe parecia atrevido e livre, um tipo de homem totalmente diferente daqueles que ela conhecia, para não mencionar que era bonito. Ela, como pessoa estética em busca de algo mais na vida, não poderia permanecer insensível a uma aparência atraente, acompanhada do som de finas palavras e ideias. E Maria se apaixonou. Os dois se encontravam todos os dias, assim que o banco fechava. Pontualmente, ele estava lá fora, de pé, o sorriso alegre em meio ao movimento agitado do povo no horário de ponta. Pegavam o ônibus juntos, e ele acompanhava até a esquina da casa dela, onde 2 casas acima, o primeiro beijo selou sua relação. Antônio sabia que se tratava agora de se apresentar à família. Irei conhecer teus pais no Dia das Mães, resolveu ele. Naquele domingo, Antônio tocou a campainha da porta da frente.
Em suas mãos carregava um jogo de pratos novo, determinado a dar uma boa impressão. Páscoa recebeu o presente com muita alegria. Era uma bela prenda para uma dona de casa. Cuidadosamente, ela guardou o jogo de pratos para as ocasiões importantes. Totó apreciou as maneiras educadas e simpáticas de Antônio e se deu conta de quanto Maria estava entusiasmada com seu namorado. Apesar de Antônio ser uma pessoa diferente, Totó não encontrou razões para objetar a relação. Os pais de Maria, em sua simplicidade, não interpuseram obstáculos. Aceitaram Antônio e permitiram o namoro do casal, apesar de que sob a costumeira vigilância. O casalzinho jantava tarde, após as aulas de italiano dela. Páscoa deixava uma comida quente na cozinha para os dois comerem, e as cortinas eram puxadas para ficarem bem abertas. Os pais sentavam na sala assistindo televisão e de lá mantinham um olho neles. Nas despedidas, Páscoa esperava de pé na soleira da casa enquanto os namoradinhos se davam adeus no portão. Aos domingos, Neneta, de 14 anos, os acompanhava onde quer que fossem. Com o coração leve como uma pluma, Maria fazia agora os trabalhos de casa mais feliz do que nunca. Sua mente estava posta em Antônio e a excitação corria pelo corpo e alma dela só o pensamento de vê-lo. Em casa, todos estavam com ciúmes. Seus pais resmungavam, a inteira família começou a se sentir ameaçada. Maria era uma parte preciosa deles. E Antônio um estranho. Tudo estava acontecendo rápido demais. Mas ninguém podia fazer nada. Nada além de assistir impotentes à alegria do amor que desabrochava e resplandecia em plena luz do dia. De sua parte, Antônio começou a se dar conta da divergência cultural entre as duas famílias. Quando participou de uma festa italiana na comunidade local, ficou impressionado. Os italianos eram certamente expansivos e amigáveis, mas era uma jocosidade barulhenta e meio rude, vinda de um estilo de vida simples. Os papéis sociais e de gênero sobreviviam inquestionáveis. Comida e trabalho pareciam ser os pontos principais da existência. O conhecimento era valioso, somente se aplicável às questões práticas, importantes para a sobrevivência física. Por um momento ele vacilou. Conhecer a realidade da comunidade dos italianos do sul da Itália foi um choque. Ele se perguntou se a relação iria funcionar. Não havia terreno comum entre eles. Entretanto, não iria certamente discutir suas impressões com Maria. Ele não sabia como fazer isso e achava que seria de qualquer forma inútil. Preferiu manter seus sentimentos para si mesmo e adaptar-se às pessoas, apesar de que neste caso ele não conseguia disfarçar completamente a convicção de que ele vinha de um mundo bem mais sofisticado. Antônio resolveu simplesmente aceitar a família de Maria do jeito como era. Ainda assim, os dois mundos permaneceram estranhos, nunca houve verdadeira mistura ou integração. Enquanto a família de Maria procedia cautelosa com relação ao namoro, a de Antônio estava citada. As 3 tias com as quais ele vivia especularam sobre a garota que havia conquistado seu sobrinho. Assim elas decidiram dar uma olhadela em Maria, aparecendo um dia no banco sem se apresentar. Porque gostaram do que viram, a convidaram para um almoço dominical. Mas a apresentação oficial de Maria à família aconteceu poucas semanas mais tarde, quando ao sair do banco, ela ouviu entre 2 mulheres. Aproximou-se devagar, olhando para as 2. Chegando perto, Antônio lhe apresentou sua mãe Lourdes, uma senhora bem vestida, de costas retas e salto alto. Sem tirar os óculos de sol, Lourdes cumprimentou Maria com um sorriso. Ao lado dela estava uma adolescente delgada. Os cabelos castanhos lisos sobre os ombros emolduravam uma face triangular, com maçãs do rosto proeminentes, olhos cor de chocolate ao leite levemente alongados e uma expressão divertida. Nenhuma gota de vaidade podia ser vista em seu aspecto, que combinava o estilo de moleque com aquele delicado de donzela. Ela foi apresentada como Raquel, a irmã de Antônio. Fascinadas pela foto de Maria, que Antônio havia lhe mostrado em uma de suas idas a Araçatuba, as 2 viajaram mais de 550 quilômetros para conhecer a moça, que prometia exóticas novidades. O encontro não as desapontou. O casal podia seguir em frente. Um novo ano começou. Após vários meses de namoro, todos estavam mais acostumados uns aos outros. Em vista do carnaval, Antônio convidou Maria para conhecer Araçatuba. Era fevereiro de 1963. Os pais dela autorizaram a viagem uma vez que Neneta ia junto.
Os viajantes chegaram ao entardecer, após 8 horas de viagem. Desceram do ônibus e, no escuro da noite, Maria cheirou a paz temporal daquele desconhecido interior, contudo tão próximo e íntimo. No dia seguinte, o sol brilhante acordou. A empregada na cozinha havia preparado a mesa do café, com pão, leite, manteiga, os deliciosos biscoitos de nata feitos em casa. Maria conheceu Osni, o irmão mais novo de Antônio, um garoto de 16 anos, vivaz e esperto, que a tratou com muita amabilidade. Osni era o filho moleque da dona Lourdes. Ele era o oposto do estilo cavalheiro que Antônio representava e que sua mãe tanto apreciava. Desobediente e engraçado, Osni passava seu tempo nas ruas e nos campos da cidade. Tinha muitos amigos e amava os animais, cuidando carinhosamente deles quando feridos, apesar deles também ser um caçador. Raquel era bem diferente dos padrões femininos que Maria conhecia. Aos 18 anos, ela tinha uma vida liberal, entrando e saindo de casa conforme lhe agradasse. Suas principais atividades aconteciam no templo budista, do qual ela participava e onde tinha muitos amigos. Ambos os irmãos de Antônio gostavam de tudo que era japonês. Antônio levou Maria para conhecer a cidade. Foi uma surpresa para ela experimentar um modo de viver tão diferente. Antônio e sua família eram de casa na cidade, havia amigos e conhecidos em todas as esquinas e todos deram simpaticamente as boas-vindas à namorada de Antônio. As ruas eram seguras e as casas acolhedoras, não havia desconfiança ou suspeitas. Maria se sentiu inebriada pela existência de uma liberdade desconhecida a ela até no momento. À noite, pessoas de todas as idades partilhavam um tácito e mútuo compromisso na praça central. O ar fresco acariciava os sentidos após o calor do dia. As pessoas passeavam ou batiam papo em pequenos grupos. A banda da cidade tocava no pedestal redondo azul. Maria e Antônio sentavam perto da fonte borbulhante e ouviam música. Tudo parecia um sonho. Para o carnaval, Antônio levou para o Araçatuba Clube. Era um bom dançarino. Maria, que havia se iniciado na dança nas festinhas de seu bairro, rapidamente o acompanhou no frenético samba, em sua versão romântica, o samba-canção, ou finalmente na nova mistura da moda, de jazz e samba, a bossa nova. Era como um êxtase. Sentiu-se inundada por radiosos novos sentimentos. Bebendo seu suco à mesa entre amigos, ela deixou sua mente voar e saudou uma vida cheia de surpresas.